De muita alegria estarmos reunidos, glorificando e exaltando esse Deus que tudo faz e que tudo pode. A presença de Deus é notória em nosso meio. Abre a sua Bíblia em Salmos 20, verso 7. Salmos 20, verso 7. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer meu amigo, pastor Luiz, uma honra. Que Deus continue te abençoando grandemente, em nome do Senhor Jesus. O pastor David também, todos os irmãos que vão morar no céu, amém? Meu amigo Kleber também que me acompanha, em nome do Senhor Jesus. Salmos 20, verso 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. Que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Se assente dando glória a Deus. Meus amados irmãos, servimos um Deus que é um Deus soberano, um Deus que está no controle de todas as coisas. Estamos aqui nessa noite debaixo de promessas, e promessas divinas, porque quando Deus promete, Deus cumpre. É o que está em Jeremias capítulo 1, verso 12. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para se cumprir. Passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. O interessante é que nós vamos entender e compreender que diante dessas promessas, nesse livro das Escrituras de 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. O interessante de tudo que está acontecendo, nós que somos um leitor exercício das Escrituras, não deveria estar assustado, porque a Bíblia está se cumprindo literalmente. Mas enquanto o Senhor nos conceder o fôlego de vida, nós temos que servir a esse Deus com excelência, porque estamos no melhor lugar que deve estar, porque é debaixo dos pés de Jesus. O que me chama a atenção dentro dessa vigilância, o Espírito Santo de Deus tocava em meu coração. E eu vou ministrar inicialmente sobre um profeta. Só que profeta no hebraico significa nabi. Nabi é porta-voz de Deus. Um profeta não fala aquilo que o homem quer ouvir, mas fala aquilo que Deus manda falar. O interessante é que os três ofícios de um profeta se encontram em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Aquele que profetiza fala aos homens, exortando, consolando e edificando. Amós capítulo 3, versículo 7 diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos para os seus servos e seus profetas. Aquele que tem intimidade conhece a voz de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21 diz: a profecia nunca foi gerada por vontade humana, entretanto o homem santo fala da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que significa? Se Deus mandar falar, eu falo. Se Deus não mandar, eu se calo. O interessante é que dentro da galeria dos profetas, nós temos 12 dos profetas. Nós temos 12 dos profetas maiores e menores. Dos maiores 5 e 12 dos menores. Por que maior e menor? Não pela sua altura, mas sim pela extensão do seu livro. Mas dentro desses profetas, o que me chama a atenção é o profeta Jonas. Um profeta que muitos de nós conhecemos pelo seu livro. Só que o interessante é que ele já profetizava antes. Nós vamos ver isso. Em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, Jonas era de Gat-Hefer, Jonas era galileu, e já profetizava sobre o reinado do norte, em que Jeroboão reinou sobre 41 anos sobre o reinado do norte. O que me chama a atenção é que Jonas no hebraico significa pombo. O seu pai se chama Amitai. Amitai no hebraico significa verdade. Jonas era profeta porque foi criado debaixo da verdade. O interessante que a Bíblia vai dizer, é clara e enfática em dizer: e vem a palavra do Senhor a Jonas, se dispõe, vai à grande cidade de Nínive, porque a sua malícia subiu às minhas narinas. O que me chama a atenção é que Jonas era profeta, sabia que era o próprio Deus falando com ele. Deus tinha dado um comando para ele: vai para Nínive. Mas Jonas, então ele se dispõe, ele desce até Jope e vai para Tarsis. A pergunta é, por que Jonas não vai para Nínive, Jonas vai para Tarsis? Porque Tarsis era uma cidade portuária. Isso está em 1 Reis capítulo 22, versículo 49. O rei Josafá constrói o seu navio lá, mas Deus não mandou Jonas para Tarsis, Deus mandou Jonas para Nínive. O que me chama a atenção é que de Jope até Tarsis era 3.500 quilômetros.
de Jope até Nínive é 1.100 quilômetros. Ele percorre 2.400 quilômetros a mais. O que eu entendo com isso? Quando eu não faço o querer e a vontade de Deus, eu choro mais, eu padeço mais, eu sofro mais. O que eu acho lindo, que Deus está no controle de todas as coisas. Quando Jonas desce para Jope e vai para Tarse, Jonas capítulo 1, versículo 4, o texto vai nos dizer que vem um vento da parte de Deus. Tem vento que não é da parte do inimigo, tem vento que é da parte de Deus. Vem um vento da parte de Deus, a ponto do mar vir uma tempestade, a ponto do barco a quase se romper. O chefe dos marinheiros então desce até o porão, e quando ele desce até o porão, quem está lá? Um profeta. Está dormindo, Jonas. Mas lugar de profeta não é lugar de estar em porão, lugar de profeta não é lugar de estar escondido. O interessante é que quando acontece isso, ele diz: porventura, essa tempestade, você dormindo nesse porão, da onde tu és, do que povo tu és? Ele diz: olha, eu temo ao Senhor, Criador dos céus e da terra. O interessante é que lança a sorte. Quando lança a sorte, cai sobre Jonas. Só que então o profeta cai em si. Ele diz: olha, eu sei porque isso tudo está acontecendo, é por minha causa. Me lance sobre o mar, porque essa tempestade irá cessar. O interessante é que os marinheiros tentaram remar contra a tempestade, mas quem rema contra o querer e a vontade de Deus? Ninguém consegue. Só que quando então lança Jonas sobre o mar, Jonas capítulo 1, versículo 15, ou seja, cessa a tempestade. Porque, ou seja, quando Cristo está no barco, a tempestade cessa. O interessante é que quando joga Jonas sobre o mar, a tempestade cessa. Só que o texto vai dizer que um grande peixe engole Jonas. Esse grande peixe no grego koiné, ou seja, é Kepos. Kepos significa monstro marinho. É o que está em Mateus capítulo 12, do 38 ao 40. Assim como Jesus diz que Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe, a baleia, assim o Filho do Homem passaria 3 dias no coração da terra e no terceiro dia ressuscitaria. O que me chama a atenção é que eles então, ou seja, o grande peixe engole. Só que Jonas capítulo 2, ele vai clamar a Deus. Ou seja, porque ele estava no grande peixe, ou seja, a baleia. Só que o que me chama a atenção é que nós que somos cristãos, e a palavra cristão significa pequenos Cristo ou seguidores de Cristo. Toda decisão que nós vamos fazer, nós temos que orar e colocar Deus à frente. Jonas não orou, não buscou a Deus, tomou a decisão. É o que está em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Mateus capítulo 21, versículo 22, tudo que pedir oração, crendo recebereis, mas é no tempo e na hora de Deus. Só que quando ele vai clamar ao Senhor no ventre daquele peixe, graças a Deus que nós servimos um Deus que é um Deus misericordioso. É o que está em Salmos 100, verso 5, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Quando Jonas clama ao Senhor, Senhor, ou seja, no ventre daquele grande peixe, ou seja, Senhor, ou seja, ele se humilha perante ao Senhor. Eu acho lindo porque Jonas capítulo 2, versículo 10, ele se humilha perante ao Senhor, e quando ele se humilha, o Senhor dá um comando para a baleia, e ela vomita Jonas sobre a areia do mar, porque quando Deus manda, até a baleia obedece. É Deus dizendo: por que você entrou nessa noite tão angustiado, tão ansioso, tão aflito? Descansa o seu coração, porque Deus está no controle de todas as coisas. É por isso que diz no Salmos 37, verso 4: deleita também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Deleitar é descansar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado sobre vós. Mateus capítulo 6, versículo 27, qual de vós, estando ansioso, consegue aumentar um côvado no curso da sua vida? O que é côvado? Medida, comprimento, ao certo 66 centímetros. Os irmãos não conseguem, mas tem um Deus que está no controle de todas as coisas. E quem é esse Deus? É aquele que está em Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 16. Em sua coxa direita está escrito Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. É aquele que está em Salmos 24, verso 10. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então só descansa e confia em Deus. Deus dá um comando, a baleia vomita Jonas sobre a areia do mar. Só que Jonas capítulo 3, versículo 1, o texto diz: e vem a voz do Senhor pela segunda vez a Jonas,
O interessante que me chama a atenção, Jonas era profeta. E profeta tem que ser sensível à voz de Deus. Por que Jonas, Deus teve que falar 2 vezes com Jonas para ele entender aquilo que Deus queria? Ou seja, Deus de Jonas se dispõe, vai à grande cidade de Nínive e pregue a mensagem que eu te mandar. O interessante é que a grande cidade de Nínive era muito importante aos olhos do Senhor. Ou seja, só que Deus manda Jonas pregar. Ou seja, só que Jonas, capítulo 3, versículo 4, Jonas foi displicente, porque ele prega em um dia na cidade. E ele vai dizer assim, olha, a grande cidade de Nínive será submergida. Em 40 dias todos irão morrer. Aonde Jonas passava, a única mensagem era essa: a grande cidade de Nínive será submergida, em 40 dias todos irão morrer. Só que Jonas não contava, porque aonde ele passava, se cobria com um pano de saco de cinza, de humilhação, e todos se humilhando. Ou seja, até o rei da cidade de Nínive se cobre com saco, ou seja, de pano de humilhação. Os animais não comem. Ou seja, sabe o que aconteceu ali? Ou seja, o maior avivamento, ou seja, arrependimento, metanoia, mudança de pensamento. Eis que as coisas velhas se passou, que tudo se fez novo. Só o que me chama a atenção é que quando isso acontece, em Jonas capítulo 3, versículo 10, o texto diz: e o Senhor vendo que eles se converteram e se arrependeram, o Senhor se arrepende do que iria fazer, porque Deus ia destruir todos a cidade de Nínive. Só que a pergunta é, como que Deus pode se arrepender? Sendo que só Deus tem os atributos incomunicáveis. Deus é onisciente, sonda todas as coisas. Deus é onipotente, tem todo o poder. E Deus é onipresente, está em todos os lugares. Nós que somos seres humanos, situações nos pegam de surpresa. Mas quem consegue pegar Deus de surpresa, sendo que Deus está no controle de todas as coisas? Mas ali não é que Deus se arrependeu, mas Deus teve misericórdia daquele povo. Só que então Jonas vai dizer: meu Senhor, é por isso que eu não queria vir para cá, porque eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, que não ia destruir os ninivitas. Então Jonas pede a morte para Deus. Ele sai da cidade, ou seja, fica olhando ela e despede a morte. Estava um sol escaldante. O Senhor cria então uma planta, Jonas se refresca e ele fica feliz. Mas no outro dia vem um verme, ou seja, come aquela planta. Jonas fica irado e pede a morte. E Deus diz: Jonas, você não teve cuidado com aquela planta e você está reclamando. Assim são esse povo de Nínive, são mais de 120 mil homens que não sabem discernir a mão esquerda, a mão direita e fora os animais, e você quer que eu destrua? Era Deus dizendo: como eles vão vir se não há quem pregue? O livro de Jonas é um dos 3 livros das Escrituras que termina com ponto de interrogação. Naum, Lamentação e Jonas. São os 3 livros da Bíblia que terminam com ponto de interrogação. É Deus dizendo: como eles vão ouvir se não há quem pregue? O Senhor nos escolheu para pregar as boas novas. Não sabemos quanto tempo nós temos, mas quanto tempo o Senhor nos conceder, nós temos que servir a esse Deus com excelência. Porque estamos no melhor lugar que deve estar, porque é debaixo dos pés de Jesus. Quantas pessoas queriam ter o privilégio de estar nesse culto, nesse dia que se chama hoje? Não pode estar aqui, está no médico, está numa UTI, mas nós não, nós estamos no melhor lugar que deve estar, porque é na casa do Senhor. É por isso que o salmista diz: alegreis quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O interessante também, existe outro homem que muitos de nós conhecemos, que nós aprendemos com ele. Esse homem também é do Antigo Testamento. E quem é esse homem? Neemias, filho de Acalias, no mês que leu, no ano 20º, na cidade de Suzã. Ele vem com seus irmãos chamado Anani. Ou seja, ele diz: os muros de Jerusalém foram derrubados. Eles estão na miséria, estão padecendo, estão sofrendo. Só que então o texto vai dizer que quando Neemias recebe aquela notícia, Neemias nos ensina, porque o dia mau chega para todo mundo. Neemias nos ensina que quando ele recebe aquela notícia, ele vai orar, e vai jejuar, e vai buscar a face de Deus. Ele nos ensina, porque Moisés tinha falado que se o povo pecasse contra o Senhor levaria para a extremidade. Mas se o povo se arrependesse, se convertesse, o Senhor ajuntaria o povo sobre as extremidades da terra. E Neemias, diante disso, ele vai clamar ao Senhor. Ele vai dizer: meu Senhor, nós erramos, Senhor, mas a tua palavra nos diz que aquele que obedecer os seus mandamentos e guardar no seu coração, o Senhor o ouvirá. Ou seja, Neemias se humilha perante ao Senhor.
E quando ele se humilha, porque por meio de Moisés Deus tinha falado que se o povo se arrependesse, o Senhor juntaria das extremidades. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. E ser um copeiro, a função de um copeiro era provar a bebida. Caso a bebida tivesse envenenada, quem morreria seria o copeiro. Só que a função do copeiro, a sua fisionomia sempre teria que estar boa diante das situações. Mas como Neemias poderia estar com a sua feição boa, sabendo que seu povo estava padecendo e sofrendo? E a Bíblia é enfática em dizer: ele se alegra com aqueles que se alegram e chora com aqueles que se choram. Neemias, sabendo que seu povo estava sofrendo, a sua feição era triste. E quando ele vai estar diante da presença do rei Artaxerxes, com a sua fisionomia triste, o texto é claro e enfático em dizer que ele teme, porque ele não poderia estar daquela forma diante do rei. Ele poderia até ser morto. Mas então o rei diz: porventura você está doente por estar assim, com essa fisionomia triste? Ele diz: não, meu rei, é porque meu povo está padecendo, meu povo está sofrendo. Deixe que eu vá para ajudar o meu povo e reconstruir os muros de Jerusalém. Só que então a rainha pergunta qual que é o tempo que ele ficaria. Neemias informa o tempo, só que o rei e a rainha o libera. Além de liberar, libera governantes, cartas sobre a província, libera para ele cavaleiros, ou seja, para ir junto com ele, e libera ainda material para ir com ele, ou seja, para a reconstrução do muro de Jerusalém. Mas por que isso acontece? Neemias orou, Neemias jejuou, Neemias colocou na mão de Deus. É Deus dizendo: se colocou na mão de Deus, descansa e confia em Deus. Aleluia! Interessante. O que me chama a atenção é que quando Neemias chega em Judá, está lá Sanbalate, Tobias e os Horonitas, que não ficam felizes. O que me chama a atenção, que nós vamos ver, que quando ele chega, ele passa 3 dias e não fala nada com ninguém. Porque tem situações que no meio da caminhada, se nós que somos cristãos, se falar com alguém, a pessoa vai olhar para nós e vai dizer assim: quem é você para fazer isso? Muitas pessoas tentaram e não conseguiram, mas se Deus colocou no coração, vai acontecer. Se Deus falou que vai fazer, Deus vai cumprir na minha e na vida dos irmãos. Aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível. Operando Deus, quem impedirá? O interessante é que ele não fala com ninguém, passa 3 dias, ele vai, ou seja, olha os muros de Jerusalém e Judá, do jeito que estava. Só que no 3º dia, ele chama os nobres, os magistrados, e diz: olha, o Senhor me enviou para cá. E o Senhor me enviando para Judá, para reconstruir os muros de Jerusalém, até o rei liberou os cavaleiros que está comigo, liberou material para a construção do muro. Vamos em conformidade, em comum acordo, reconstruir os muros de Jerusalém. Todos em comum acordo, todos confirmam, os nobres, os magistrados. Só que Sanbalate, Tobias e os Horonitas, quando vê, o texto vai dizer que despreza ele. E quantas vezes no meio da caminhada as pessoas não desprezam, olham para nós e dizem: quem é ele, quem é ela? Mas a resposta que nós temos que dar é que Neemias deu. Neemias, quando olharam e desprezaram, sabe o que ele vai dizer? A boa mão do Senhor está comigo. A boa mão do Senhor está conosco. Aleluia! Ou seja, a boa mão de Deus está conosco. Essa resposta. Só que o interessante é que quando isso acontece, o texto vai nos dizer que Neemias então ele vai para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E quando ele vai para a reconstrução do muro de Jerusalém, ele tenta dispersá-lo, chamando ele para parar a obra, porque o mundo espiritual é real. É por isso que a Bíblia é enfática em dizer, em Salmos 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra de todo o mal. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrio, vigilante, porque o diabo, vosso adversário, brama como leão, buscando a quem possa tragar. Ele brama como leão, ele está ao derredor, mas só existe um leão, o leão da tribo de Judá. Ou seja, o mundo espiritual, quando você está fazendo para Deus, Satanás, o inimigo vai lutar para querer nos parar, mas nós temos que ter a convicção que o maior está conosco. O interessante é que Neemias, quando estava na reconstrução, Deus já vinha confirmando tudo o que estava acontecendo. Sanbalate, Tobias, os Horonitas chamando para dispersar, para querer pará-lo. Desça aqui. Neemias dá a resposta: estou numa grande obra, de forma que não poderei parar. Nós estamos numa grande obra e não podemos parar. Ou seja, só que o interessante
que quando eles vê que Neemias está numa grande obra, ele começa então a reconstrução dos muros de Jerusalém e as brechas começam a tampar. Só que o inimigo é astuto e eles dizem: vamos subir contra eles, contra os judeus, vamos destruir todos. Mas Neemias era um homem de Deus, é um homem espiritual. E a Bíblia é enfática em dizer em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15: o homem espiritual discerne todas as coisas, mas não é discernido por ninguém, porque o Espírito testifica. Para o homem natural, as coisas espirituais para ele é loucura. Se você dizer para um homem natural que você está vendo um anjo, ele vai falar: você está ficando doido. O homem natural não entende das coisas espirituais. Só que, ou seja, Neemias era um homem espiritual. Ou seja, Sanbalat, Tobias, Oronitas diz: olha, vamos parar essa obra, vamos destruir eles. Só que Neemias sabia. Neemias chega diante os judeus e diz: olha, a boa mão do Senhor está conosco. Metade dos homens fica na reconstrução do muro de Jerusalém e outra metade fica com espada e escudo. Se o inimigo se levantar e vir contra nós, nós já estamos preparados. O interessante é que todos eles ficaram, só que o inimigo queria parar de qualquer jeito eles. Só que quando o inimigo vai para parar e vê que Neemias está preparado juntamente com os homens, com espada e escudo, eles retrocedem. Ou seja, eles não seguem, ou seja, não dão seguimento para querer parar, porque eles viram que eles estavam preparados. É nós que estamos assim no meio da caminhada, nós temos que ter uma vida de oração, de jejum e uma vida de leitura bíblica. Ou seja, só que quando eles vão, eles param. Só que, ou seja, sabe o que eles fazem? Subornam um falso profeta e diz: olha, avisa para Neemias entrar no templo, e quando entrar no templo a porta se fechará e ele morrerá lá dentro. Só que um homem de Deus e uma mulher de Deus sabe quando vem da parte de Deus, porque testifica. Quando aquele falso profeta vai falar com Neemias, Neemias sabia que aquilo não vinha da parte de Deus. Ele diz: longe de mim entrar na casa do Senhor e vituperar, ou seja, porque eu seria morto de qualquer forma, longe de mim, porque isso não vem. Sanbalat, Tobias, os Oronitas subornaram esse falso profeta. Ou seja, ele não fez, porque sabia que aquilo não vinha da parte de Deus. Só que o texto vai dizer que no mês Elu, o mês Elu é provavelmente agosto ou setembro, em 52 dias, eles terminam a reconstrução do muro de Jerusalém. E aquilo que Deus falou no coração de Neemias, aquilo se cumpriu. É Deus dizendo, Deus não mudou, Deus continua o mesmo. É o que está em Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, Ele não muda. Assim como Deus foi com Neemias, Deus é conosco nesse dia que se chama hoje. Mas por isso que nós temos que ter uma vida de perseverança. Ou seja, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para herdar o reino dos céus. Cristo nunca disse que seria fácil. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É Cristo dizendo: assim como Ele venceu, nós venceremos. Mas nós temos que persistir. Enquanto o Senhor nos conceder o fôlego de vida, nós temos que servir a esse Deus com excelência, independente do cenário e da circunstância que o Senhor nos colocar, porque nós somos luz, o sal da terra. Aonde nós chegarmos, o inimigo tem que bater em retirada, porque o maior está conosco. Assim outro homem, que muitos de nós conhecemos, o que me chama, a Bíblia é enfática em dizer: ensina seu filho no caminho que deve andar, para quando ele crescer, ou seja, não se desviar do caminho. Esse homem, o seu pai ensina o caminho que ele deve andar. E quem que era seu pai? Seu pai se chamava Asa, só que ele morre. Seu filho então segue, ou seja, o seu pai. O seu filho se chama Josafá. Como que ele se chama? Josafá no hebraico significa o Senhor é o juiz. Só que entenda o cenário, quando Josafá vai para ser rei, o cenário, eles estão adorando a Balins, outros deuses. E Salmos 95, verso 3, o texto é enfático em dizer: porque o Senhor é o Deus supremo, o grande rei, acima de todos os deuses. Eles estão adorando outros deuses. Só que me chama a atenção que Josafá é o 4º rei de Judá, e na linhagem real ele é o 6º rei da linhagem real. Ele reina do ano 849 a 873 a.C. O seu pai se chama Asa. Ele vai para o reino definitivamente com 35 anos. A sua mãe se chama Azuba, filha de Siti. Quando ele vai, ele serve ao Senhor com retidão. Isso está em 1 Reis capítulo 22, versículo 43, e 2 Crônicas capítulo 20, versículo 32. Em 1 Reis capítulo 22, versículo 46
46 e 47, ele destrói todos os altares de prostituições. Só que o texto me chama a atenção que quando ele vai para o reino, o texto diz: e Josafá seguiu o Deus do seu pai, o Deus de Davi, e guardou os mandamentos do Senhor. E Josafá serviu a Deus com retidão, e todo Judá trazia presentes para Josafá. O que me chama a atenção é que todos nós que estamos aqui gostamos de presentes, mas Josafá recebe presente porque ele foi um homem que andou em retidão para com Deus. Ele guardou os mandamentos do Senhor, andou, ou seja, no Deus do seu pai e no Deus de Davi. O interessante é que nós vamos ver que no terceiro ano do seu reinado, ele pega todos os príncipes, os levitas, os sacerdotes, para ensinar a palavra do Senhor em todo Judá. É por isso que Salmo 119, verso 11 diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O interessante é que quando ele pega todos os príncipes, todos os sacerdotes, ou seja, os levitas, para ensinar a palavra em Judá, sobreveio sobre todas as províncias terror da parte de Deus. Ninguém ousava ir contra Josafá, e ele só se crescia e engrandecia perante ao Senhor. Só que o interessante é que veio o rei de Israel, Acabe, chama Josafá para um banquete, e quando chama para um banquete, é fartura, e vai persuadir. Esse persuadir no hebraico significa tentar enganá-lo. Ele vai dizer: Josafá, vamos comigo para a peleja em Ramat-Gileade? Josafá diz: o seu povo é o meu povo, eu irei contigo para Ramat-Gileade. Só que nós que somos homens e mulheres de Deus, Josafá teria que orar. Mas, ou seja, o rei de Israel acaba e faz um banquete e persuade. Por isso que nós temos que estar vigilante em todo momento na nossa caminhada. Só que então Josafá, sendo homem de Deus, diz: vamos consultar um profeta para ver. Acabe diz, ele tinha 400 profetas, e os 400 profetas sempre profetizavam a mesma coisa, dizendo: pode ir, porque o Senhor concederá a vitória para o rei Josafá e o rei Acabe em Ramat-Gileade. Mas como eu vos disse, um homem de Deus, quando vem da parte de Deus, o Espírito testifica. Só que Josafá vai dizer: porventura não tem outro profeta que nós podemos consultar? O rei Acabe diz: existe um, ou seja, mas ele nunca profetiza de mim o que é bom. Micaías, filho de Imlá. Como que Acabe queria ouvir coisas boas do Senhor, sendo que não andava em retidão para com Deus? O interessante é que então Josafá diz: não, meu senhor, mande chamá-lo. Só que quando ele vai para chamar então Micaías, filho de Imlá, o mensageiro já vai dizendo: olha, os 400 profetas profetizaram o que é bom. Quando você chegar diante da presença do rei, profetiza o que é bom. Ele vai dizer: aquilo que Deus mandar eu falar, eu falarei. Eu vou repetir, ele vai dizer: aquilo que Deus mandar eu falar, eu falarei. O interessante que quando Micaías, filho de Imlá, chega na presença do rei Acabe e rei Josafá, ele vai falar: eu vi Israel como pastor, ou seja, sem ovelha. Eu via como exército do Senhor, à esquerda e à direita. Ou seja, quem profetizou esses 400 profetas, veio um espírito de mentira que profetizou, por isso. Mas olha, não vá. Quando ele fala isso, Micaías, filho de Imlá, ele recebe uma bufetada no rosto e diz: porventura, quem disse que foi um espírito de mentira que profetizou nos 400 profetas? Então o rei Acabe diz: você vai ficar preso aí, sem fartura de pão e sem fartura de água. Imagina, não é porque eu e você faz a vontade e o querer de Deus que vamos passar momentos de situação difícil, mas o importante é que Deus sempre vai estar conosco. Essa certeza e convicção que nós temos que ter. O interessante é que quando isso acontece, Acabe diz: deixa ele preso, e quando eu voltar, Micaías diz: se você voltar, o Senhor não falou pela minha boca. O interessante é que quando isso acontece, eles vão para Ramat-Gileade, para a Síria, para a peleja. Só que o rei Josafá, ele vai com sua realeza, com seu carro e vai. Só que o rei Acabe, ele vai como se fosse um soldado, ou seja, para se disfarçar. Mas quem consegue se disfarçar diante da presença de Deus? Sendo que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O Senhor contempla todas as coisas.
Ou seja, ninguém consegue se esconder aos olhos de Deus. Quando isso acontece, o rei Josafá vai com sua realeza, vai como um rei. Só que Acabe não, ele vai como um soldado com armadura. Só que o rei da Síria diz: olha, nós só queremos o rei de Israel, Acabe. Só que quando ele está diante a peleja, eles veem o rei Josafá, pensa que é o rei Acabe, e todos vão de encontro ao rei Josafá. Só que o rei Josafá só dá um grito e diz: meu Senhor. E quando ele dá esse grito, o Senhor o livra o rei Josafá. E quando livra, tem um flecheiro que vê um soldado. E quando ele vê aquele soldado, lança a flecha. E quando ele lança a flecha diante da armadura, essa flecha entra sobre o rei Acabe. Ou seja, ele é ferido na guerra. E no final da tarde, ele morre ali. Assim como o profeta disse, que se ele fosse para a guerra, ele não sobreviveria. O que me chama a atenção é que quando isso acontece, Josafá retorna. E no Antigo Testamento a palavra vidente era o profeta. O profeta sai para falar com ele e diz: quem mandou você ajudar aquele que aborrece ao Senhor e se alinhar com aquele que Deus não manda se alinhar? Até para ajudar alguém, nós temos que consultar a Deus. Para dizer: Senhor, é para me ajudar? É para mim se alinhar com essa pessoa? É para ter comunhão? Ou seja, até para isso. Ou seja, só que então Josafá pede perdão. Justamente por isso, Josafá pega os juízes e diz: olha, julguem, mas segundo o Senhor. Só o que me chama a atenção é que os filhos de Moabe e os filhos de Amon vão contra Josafá. O texto nos diz que é uma multidão como a areia do mar. Josafá, quando vê aqueles homens, ele teme. Só que quando ele teme, ele chama todo Judá para entrar em jejum e oração. Josafá vai dizer: meu Senhor, o povo é numeroso como a areia do mar. Meu Senhor, eu não posso, mas em uma das tuas mãos está o poder, em outra está a força. Eu não posso, mas o Senhor podes, meu Senhor. Todo Judá entra em jejum, ou seja, crianças, anciões, jovens, todos em comum acordo. Quando isso acontece, o Senhor toma um profeta e diz: Josafá, nessa peleja você não terá que pelejar, mas o Senhor pelejará por vós. Ficai parado e vede o livramento do Senhor. Esse Deus é maravilhoso. Josafá, ele ora, coloca nas mãos de Deus, jejua, como ele diz: eu não posso, mas nas tuas mãos está a força e o poder. O que me chama a atenção é que quando Deus levanta o profeta e fala isso em Judá, na congregação, sabe o que Josafá vai fazer? Ele chama os levitas e ele começa a cantar ao Senhor. E quando ele começa a cantar, o Senhor começa a colocar emboscadas para os filhos de Amon e os filhos de Moabe. É Deus dizendo: enquanto você está aqui, se um ente querido seu não pôde estar aqui, o Deus que nós servimos é o Deus que trabalha aqui, é o Deus que trabalha lá. É o Deus de perto, é o Deus de longe. Enquanto estamos aqui, o Senhor está guerreando e trabalhando em nosso favor. Eu nunca vi Deus despedir ninguém de mão vazia. Aquele que busca encontra, aquele que bate será aberto. Então nós só temos que descansar enquanto os levitas estão cantando, entoando. O Senhor está colocando a emboscada. E o que Deus disse para Josafá? Ficai parado e vede o livramento. Quando Deus levanta o profeta, Josafá agradece a Deus. Só que no outro dia, quando eles vão subir, os filhos de Amon, os filhos de Moabe, o texto vai dizer que eles começam a guerrear um com o outro. E começa ele mesmo em si se matar. No outro dia, quando Judá e Josafá sobem, ele vê aqueles corpos todos mortos. E aquilo que Deus falou, aquilo se cumpriu. Ficai parado e vede o livramento do Senhor. É Deus dizendo: se colocou nas mãos de Deus, descansa o seu coração, porque o maior está conosco. Eu sou prova viva disso, irmãos. Um dia o Senhor diz: filho, eu vou te levantar para pregar a minha palavra. Eu falei: Senhor, eu não sei nem falar. E aí o Senhor falou: filho, descansa o seu coração. E aí começou o processo, meus amados irmãos. Eu trabalhava para o Banco Itaú, consertava caixa eletrônico, PIMPED, LCH.
E quando isso aconteceu, aí eu trabalhei durante 4 anos e meio. E aí eu saí de lá, essa foi a última empresa. E aí recebendo o seguro, acho que passou uns 7 meses. E aí eu falei assim, vou procurar um outro trabalho agora. Só que quando eu estava em casa, o Espírito Santo falou, a partir de hoje você não trabalha mais para o homem, mas quem te sustenta sou eu. Lembra que eu falei, Amós 3,7, certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos para os seus servos e seus profetas. Aquele que tem intimidade conhece a voz de Deus. Só que quando Deus fala isso, eu ia para onde? Para o circo de oração, de tarde. E quando eu saí de casa, fui para o circo de oração. Quando eu fui para o circo de oração, Deus tomou a irmã dizendo, filho meu, não te disse eu, a partir de hoje você não trabalha mais por um, mas quem te sustenta sou eu. Meu Deus, aleluia. Irmãos, dali para cá, irmãos, eu agradeço tudo que Deus vem fazendo e concedendo. O que Deus vem fazendo é algo sobrenatural. Eu falei, Senhor, então eu vou estudar para o Senhor. E dali para lá fiz bacharel em teologia. Nunca imaginava, como o pastor Luiz disse, pela misericórdia do Senhor, hoje nós ministramos aula de teologia. Pela misericórdia do Senhor, ministramos em alguns lugares, né? Ali na Feliz FM, na Rádio Feliz FM, com o Pai Larim, falamos de Jesus para o prefeito do estado de São Paulo, Ricardo Nunes. Isso é só Deus que faz, irmãos. E Deus diz, eu vou te levar nos 4 cantos, mas é para a honra e a glória do nome do Senhor. Porque nem falar eu sei, porque a Bíblia diz, aquele que fala em meu nome não é ele que fala, mas eu que falo por vós. É por isso que 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31 diz, aquele que quer se gloriar, se gloria no Senhor. João 3,30 diz que ele cresça e eu diminua. 2 Coríntios 10, 18, porque não é aprovado aquele que se louva, mas sim aquele que Cristo louva. O grande é Ele, tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. O que eu vim te dizer nessa noite é muito simples. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Descansa o seu coração e confia em Deus. Nós iniciamos dizendo no Salmos 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. A nossa confiança sempre tem que estar em Deus, porque nós que estamos aqui vivemos por fé, não é por vista. Não estamos vendo, mas estamos crendo que o milagre já chegou, que a vitória já chegou. Mas tem muito o Tomé, não, se eu não ver eu não creio, se eu não tocar eu não creio. Não precisamos ver, nós precisamos crer. Lembra de Elias? Aquele que vive na dependência de Deus. Nós estávamos falando de Acabe, a dependência de Elias. Eu termino aqui agora. Lembra de Elias para você ver como esse Deus cuida. O que o texto vai dizer? Acabe, filho de Orim, quem reinou em Israel no ano 38º, em que Asa era rei de Judá. Acabe, filho de Orim, reinou em Israel em Samaria 22 anos, e fez mais mal do que os seus antepassados. E não feliz se casa com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios. E não feliz ainda levanta um poste ídolo para adorar a Baal. Só que Deus envia quem para falar com Acabe? Elias. Elias era o quê? Profeta. E ele vai dizer assim, ó, Elias vai dizer, conforme a minha palavra, nem orvalho nem chuva haverá. A pergunta é, por que ele fala isso? Porque o povo de Israel não estava obedecendo. Deuteronômio capítulo 11, versículo 13 e 14, a chuva não viria se o povo não obedecesse. Deuteronômio capítulo 28, versículo 23, o céu ficaria de bronze. Mas o que Deus vai dizer para ele? Elias, vai à torrente de Querite, porque você beberá da água, e ordenei que os corvos te alimentem de dia, com pão e com carne, e de noite com pão e com carne. O alimento do corvo não é pão e carne, mas quando Deus manda, até o corvo obedece. Então é por isso que nós temos que descansar em Deus. E eu termino, é por isso que Salmo 120, verso 1 vai dizer, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Salmo 121, verso 1, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Salmo 121, verso 8, Senhor, guarda a minha saída e a minha entrada, desde agora para todos sempre, amém. Isaías capítulo 41, versículo 13, porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, não temas que eu te ajudo. Então só descansa. E com a permissão do pastor, eu posso fazer uma oração, pastor? Se coloque de pé para me fazer uma oração pelos irmãos. Assim como Deus falou, irmãos, descansa o coração e confia em Deus. Eu não sei o que você precisa, mas tem um Deus que sonda os corações. Tem um Deus que chega no momento e na hora certa.
Então já comece a agradecer a Deus, porque a pior coisa para com Deus é a ingratidão. Nós estamos no melhor lugar que deve estar, porque é na casa do Senhor. Aquilo que não podemos, Deus pode. Aquilo que não conseguimos, Deus faz. Aonde nós não podemos chegar, nossa oração chega. Então já comece a agradecer a Deus, e quando Deus fizer, testemunhe para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração. Já vamos agradecer a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Senhor meu Pai, obrigado por esse dia que se chama hoje, Senhor meu Pai, pela Tua palavra, porque tudo que nós somos é graças ao Senhor. Aqui estão os Teus filhos, os Teus ungidos, Senhor meu Pai. Obrigado pelas curas que o Senhor curou nesse dia que se chama hoje. Obrigado pelo renovo que o Senhor renovou, Senhor meu Pai. Obrigado por conceder tantas vezes, porque tudo que somos é graças ao Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, meu Pai. A Tua palavra foi ministrada, foi pregada. Aqui estão os Teus ungidos, os Teus filhos, Senhor. Eles vão se lembrar desse dia que se chama hoje e vão testemunhar, porque só o Senhor é Deus, meu Pai. E quando o Senhor opera, ninguém pode impedir, porque do Senhor é o poder, é o reino e a glória para todos sempre, amém. E desde já te agradecemos para todos sempre, em nome do Senhor Jesus, amém. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.